Olá pessoal, boa noite. Eu queria começar dizendo que nós estamos agora num momento muito especial do Brasil. Por quê? Porque nós estamos agora retomando as atividades direcionadas à denominada já há muitos anos educação inclusiva. E isso tem uma implicação, necessariamente tem uma implicação, porque isso significa que nós precisamos introduzir ou rever, melhor rever, no contexto da educação brasileira, elementos chaves que estão sendo negligenciados pela Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Então veja, não é uma política nacional de educação inclusiva, é uma política nacional de educação especial. E isso já é um problema muito significativo para a gente. Vocês percebem? Porque o que acontece é que na medida em que o governo federal estabelece uma política nacional de educação especial, ele não vai, de fato, investir as verbas necessárias para transformar o sistema educacional num sistema educacional inclusivo. Então é um pouco de engodo por aí, a coisa é muito séria, realmente é muito séria. E quando se trata dos fundamentos dessa política nacional de educação especial, aí é óbvio que o fundamento principal dessa política é o quê? É exatamente o modelo médico, patológico, biológico, capacitista da pessoa, da deficiência, da concepção de deficiência. Vamos lembrar aqui que, segundo a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, deficiência é uma condição que se manifesta na relação com o meio ambiente. Então, nós não podemos localizar a deficiência dentro da pessoa, é a pessoa que tem uma deficiência. Lembra aquele termo que era portador de deficiência, que caiu, ainda bem, né? Hoje, a ideia é que a pessoa, ela tem uma deficiência, mas essa deficiência vai se manifestar ou não se ela não tiver um meio ambiente que favoreça o seu desenvolvimento. Então isso é muito, muito importante para a gente entender. E é por isso que o tema de hoje é o quê? O modelo social e curricular da deficiência, tá? Bom, primeiro vamos compreender essa coisa de modelo, de modelo. O que significa isso, né? Se você pensar, por exemplo, nesse cenário atual que nós temos vividos, que é o cenário das rupturas, né, dos entendimentos que nós temos com relação ao nosso papel no mundo, você vai conseguir compreender a importância do sentido do modelo. O modelo é um paradigma. O que é um paradigma? É um conjunto de conceitos que orientam uma prática, ok? Então, que orientam uma política, que orientam um modo de ver o mundo, um modo de compreender a realidade. O meu cachorrinho está latindo, né? Então, quando nós vivemos esse contexto todo da pandemia, você se lembra o que aconteceu com você? Você certamente pensou, eu tenho que mudar quem eu sou, porque alguma coisa está acontecendo. Se eu não mudar a minha atitude, lembra no começo, quando a gente tinha que usar a máscara, a resistência que as pessoas tinham? Nós tivemos. É muito estranho ver uma pessoa usando a máscara, mas depois de um certo tempo, apesar do desconforto, principalmente no calor, a gente,
A máscara é fundamental. Então, ali houve uma ruptura radical quando nós compreendemos que a responsabilidade de não pegar Covid vinha principalmente das nossas ações no mundo. Lembra? A gente tinha que colocar máscara, a gente tinha que lavar as mãos, a gente tinha que usar gel, a gente tinha que usar luvas de plástico. Quantas vezes eu não fui no supermercado com aquelas luvinhas de plástico? Por quê? Porque nós estávamos vivendo em meio a um contexto que dizia pra gente o tempo todo, ó, você tem que mudar o modo como você vive, você tem que mudar a sua atitude. Porque se você não mudar a sua atitude, você está vulnerável à Covid. A mesma coisa aconteceu, falando ainda de paradigma, quando lá atrás, né, há mais de 30 anos atrás, começou essa história de controle da natalidade. Não controle porque é controlado pelo Estado, mas o controle da gravidez. Eu sou responsável por não engravidar como mulher. O meu parceiro é responsável por não me engravidar como homem. E aí veio o que? Veio a camisinha, o condom. E as pessoas, até hoje, há muita resistência por parte de muitos homens, você sabe disso. No entanto, muitos homens e muitas mulheres, quando vão sair, já tem a camisinha na carteira, não é uma coisa absurda. Então, houve uma ruptura, houve uma mudança na compreensão da responsabilidade acerca de uma gravidez indesejada. Vocês estão percebendo? A mesma coisa acontece quando se trata de educação inclusiva. Porque quando nós estamos falando de educação inclusiva, nós estamos falando de um novo paradigma. E este paradigma, se você for assistir lá a minha primeira live, dessa série de lives, você vai compreender quando a gente fala sobre o que é mesmo o princípio da inclusão. Por que que o paradigma mudou? Porque as pessoas com deficiência, elas assumiram a responsabilidade de criar um mundo que seja igualitário para elas, que as respeite, que permita que elas possam participar da vida social, emocional, relacional, afetiva, mercado de trabalho, lazer e por aí vai, educacional. Então, o movimento das pessoas com deficiência corretamente assumiu o papel de liderar essa ruptura, ou seja, sair daquele modelo que é o modelo médico, patologizante, que eu chamo a maldição das pessoas que vivem, né? É a maldição do modelo médico. Ou seja, é um modelo que coloca na pessoa, como diz aquele autor inglês, Mike Oliver, que morreu, que era uma pessoa com deficiência, mas também era um acadêmico, um estudioso, um pesquisador, uma das grandes lideranças nesse movimento em direção a essa nova concepção que é o modelo social da deficiência. Ele disse, olha, o modelo médico, ele cria a tragédia pessoal para a pessoa com deficiência, porque assim, você é deficiente, problema seu, se vira, você que tem que se ajustar aos ambientes. Ele disse, não, de jeito nenhum, os ambientes que têm que ser transformados para que a gente faça parte dessa realidade, desse contexto, da vida real. Faça parte da escola, faça parte da universidade, vá no teatro, participe de atividades esportivas, como a gente vê hoje as Paralimpíadas que são incríveis, né? Ali é um show de exuberância, de capacidade, que a gente não pode ignorar de jeito nenhum. Né? Do mercado de trabalho, quantos profissionais hoje com deficiência ocupam cargos super importantes? E assim eles trouxeram essa concepção maravilhosa que veio se esparramando, que veio tomando conta dos vários espaços sociais. E hoje nós temos, dentro da concepção de acessibilidade dos direitos da pessoa com deficiência, o entendimento de que as pessoas com deficiência
elas são capazes, como qualquer outra, se o meio ambiente, as condições favorecem a sua participação. Então vamos falar um pouco do modelo social primeiro da deficiência. O que significa isso? Você já entendeu que isso é um paradigma, né? Oi, boa noite para quem está aqui comigo. Se você puder compartilhar com seus colegas, com as pessoas que você acha que seriam beneficiadas com isso, eu ficaria muito feliz. Bom, o primeiro elemento é que o modelo social da deficiência olha para a pessoa com deficiência como pessoa. Ela é um sujeito de direito. Ou seja, ela não é diferente de mim e ela não é diferente de você. Não faz diferença se você enxerga ou se você é cego. Não faz diferença se você ouve ou se você é surdo. Não faz diferença se você é uma pessoa com uma deficiência física ou se você é uma pessoa que não tem nenhum impedimento físico. Então, o problema não é o limite corporal, eventualmente, que você tenha. Ah, eu sou cego, eu não tenho o sentido da visão. O limite é imposto pelo meio ambiente. Quer ver? Eu sou cego, eu não tenho o sentido da visão e eu sou impedido de ir para as escolas regulares. No município onde eu moro, não tem ninguém para me ensinar a usar o braille. A escola não tem condições, os materiais não são adequados. Vocês percebem? Porque se eu tiver esses recursos, acesso e aprender o que é necessário para eu poder me desenvolver, como muitas amigas que eu tenho que são cegas e são professoras doutoras de Universidade Federal. Professora Denise Queiroz de Farias, professora doutora da Universidade Federal da Paraíba, era colega do meu departamento hoje. É uma pessoa super ativa, realiza muito, contribui muito para as pessoas que não têm deficiência também. Temos agora, né, acho que ele é o diretor de políticas públicas nacionais lá no Ministério da Educação, que coincidentemente também é cego, o professor Décio Guimarães, da Universidade Federal, eu acho que é do Rio de Janeiro, ou Universidade Fluminense, enfim. Há pessoas no mundo inteiro, pessoas autistas, que são pianistas incríveis, são pessoas que quando sentam na frente daquele instrumento ou cantam, você fica simplesmente assim, estarrecido, extasiado. Porque como que aprenderam? Muitas vezes aprenderam sozinhos. Então veja, nós não podemos continuar na nossa mente com o modelo médico vigente, modelo médico patológico, porque ele diz o seguinte: a pessoa com deficiência tem um problema que está lá dentro dela, isso aí é problema dela, tragédia dela, ela que se vira, ela que se vire, eu não tenho nada com isso. Eu não vou mudar o espaço físico porque tem uma pessoa com cadeira de rodas. Quer dizer, hoje no Brasil isso já é um pouco mais difícil, né? Porque nós tivemos sim um avanço muito significativo da nossa legislação, que claro, provocou impacto em várias áreas, e uma delas que nós sabemos é exatamente a barreira física, que está cada vez mais eliminada, né? Nós temos rampas nos diversos espaços, mas ainda a maioria não tem, né? Então, o modelo social da deficiência não olha para a deficiência, não adota como ponto de partida a deficiência X ou Y da pessoa. Ela olha para a pessoa. Então, o modelo social não é capacitista, tá? Ele não é. Bem, e, além disso, a pessoa é um sujeito de direito. Ele tem os mesmos direitos que você tem, que eu tenho, e ponto final. O modelo social da deficiência, ele rompe radicalmente com o paradigma do modelo médico, da educação especial, que vai olhar a deficiência, que vai olhar os problemas que a pessoa tem, que vai olhar
para as dificuldades que a pessoa tem. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo que eu acho um terror. Uma criança autista vai com a mãe no supermercado e tem um momento que ela tem, né, ela manifesta um comportamento que cria uma situação desconfortável. Então ela se joga no chão, ela grita, ela se bate, aí as pessoas, a mãe vai pedir desculpa, ai, desculpe, meu filho tem autismo, minha filha tem autismo, e as pessoas vão olhar com aquela cara, essa pessoa não devia trazer o filho ou a filha no supermercado, e algumas pessoas vão até se manifestar, não é isso? Bem, eu tenho certeza que você conhece alguém aí na sua família, na sua vizinhança, nos seus amigos, que vão fazer o quê? Vão dizer, vão levar o filho que não tem deficiência na padaria ou no supermercado e a criança vai fazer a mesma coisa, vai ter um tantrum, como se diz em inglês, né? E aí, o que acontece? As pessoas vão ter essa criança mal educada, mas ninguém acha que ela não devia estar lá. Ou essa mãe é fraca, ou essa mãe... Aí vão criticar, na verdade, né? Mas vão engolir o sapo. Porque faz parte. Na escola isso acontece com muita frequência. Então, veja, o modelo social da deficiência, ele olha para quê? Para a pessoa, para as competências, ele vai pensar no desenho universal. Como é que a gente vai melhorar esse ambiente de forma que todas as pessoas sejam beneficiadas? Ele vai pensar num outro termo que não aparece nos documentos do marco político legal da deficiência, que é o ajustamento razoável, que é as adaptações que caracterizam as adaptações que vão fazer a vida da pessoa com deficiência absolutamente comum, regular, como é a minha, como é a sua. Então, veja, de novo, a política nacional, ela é do quê? De educação especial. Qual é o modelo que ela adota, o paradigma que a fundamenta? É o paradigma da educação especial, minha gente, é o modelo médico patologizante. É por isso que lá na política está escrito as 3 categorias de pessoas com deficiência, não é? Deficiências sensoriais, deficiências intelectuais, autismo, TEA, correlatos e pessoas... isso eu vou fazer uma live só disso, superdotação e altas habilidades, o que é um absurdo estar no âmbito da educação especial, é um absurdo. Mas isso é uma conversa para uma outra oportunidade. Então, o modelo social diz, anticapacitismo. Todas as pessoas têm competências, desde que os ambientes permitem, favoreçam, apoiem o desenvolvimento da pessoa. Acabou. Vá lá ver, para quem nunca viu, vá lá ver as Paralimpíadas e vai ver o que aqueles super-heróis, como na Paralimpíada lá de Londres, eles fizeram um vídeo lindo que eu tenho no computador, que é os super-heróis. Então, aquelas pessoas, elas fazem coisas que nós jamais seremos, as pessoas comuns jamais seremos capazes de fazer. Eu gosto sempre de lembrar aqui daquele físico importantíssimo em inglês, o Stephen Hawking. O Stephen Hawking, ele viveu a vida integralmente, ele tinha uma limitação física significativa. Para quem não conhece, procura ele ali, vai ver algum vídeo com ele na internet. E ele foi reconhecido como um dos cientistas mais avançados do planeta. Ele esteve em lugares que a gente jamais sonhou em estar presente. Então, nós precisamos sim começar a romper com esse modelo na nossa cabeça, nas nossas crenças, no nosso entendimento, até mesmo e apesar da Política Nacional de Educação Especial, porque ela não é uma política de educação inclusiva, ela é uma política de educação especial. Na perspectiva da educação inclusiva, essa é uma perspectiva, é um passant, é uma sombrinha ali que é de inclusão, mas na verdade, não é. Tanto é que damos um passo para frente e quando veio o governo desse senhor que, graças aos céus, foi embora, o que aconteceu? Voltamos tudo para trás, porque
porque não é uma política de educação inclusiva. Bom, o modelo social da deficiência, quando nós olhamos para o âmbito educacional, ele traz outros elementos. Ele traz o quê? Ele traz os elementos curriculares. Ele fundamenta o currículo escolar. E você sabe que o currículo escolar não significa, teoricamente falando, não significa conteúdo curricular, conhecimento convencionado para ser estudado na sala de aula da educação básica até o ensino superior. Não. Currículo significa tudo que acontece na sala de aula, começando pelas crianças e suas histórias, suas famílias, os backgrounds, a linguagem, a relação professor-estudantes, a relação estudantes-estudantes, também os conhecimentos e conteúdos que devem ser aprendidos em cada etapa aí cada fase da educação básica ou no nível superior, e por aí vai. Então, quando nós olhamos para o modelo social provocando impacto no currículo escolar, o que nós temos? Nós temos que ter um olhar para avaliar as condições funcionais da criança dentro da escola e, ou seja, o que ela pode realizar, o que ela não pode, identificar as barreiras e buscar formas de eliminar ou minimizar essas barreiras. Vocês sacaram? É completamente diferente do modelo médico, porque o que o modelo médico diz? Precisa ter um laudo, precisa passar por uma equipe multidisciplinar para fazer uma avaliação, escrever um documento imenso, como acontece em muitos municípios brasileiros, estados e universidades. Então vai lá, faz uma avaliação, avalia isso, avalia aquilo, aí é psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, neurologista, um escambau a 4. E aí o que acontece? Tem um laudo que é um pacote que não serve para nada quando se trata do professor ou professora na sala de aula. Só serve para deixar as pessoas assim, mais inseguras. Eu sou incompetente porque eu não sei isso. Eu não sei nada sobre deficiência intelectual. Eu não sei nada sobre autismo. E aí a pessoa tá o quê? Ela submerge naquele pacote de linguajar técnico e laudo que gera rótulos que são grudados na criança. Olha o estigma, né? São grudados na criança, ou no jovem, ou no adulto, e eles carregam para o resto da sua vida. É por isso que eu chamo da maldição. É a maldição do modelo médico que faz isso. Nós precisamos urgentemente parar de olhar as pessoas com deficiência como pessoas que são incapazes, incompetentes. Então, no modelo social, a gente avalia na escola o que a criança tem em termos escolares, pedagógicos, de aprendizagem. O que funciona como barreira? Tá bom, a gente já sabe. Então, ela é cega, ela precisa de braille. Ela é surda, ela precisa de libras aqui no Brasil, mas ela pode também ter um resto auditivo, como se diz, e usar um aparelho, enfim, fazer leitura labial. Ela tem deficiência física, como é que a gente pode assegurar que ela vai participar das atividades como todas as outras crianças? Bem, é igual falar assim, ela não tem como fazer uma prova escrita porque ela não é boa para escrever, porque tem dislexia. Mas ela é ótima para explicar. Faça uma prova oral. Isso é justamente razoável. Por que dificultar se a gente deve favorecer e eliminar as barreiras, né? Além disso, uma grande diferença que foi introduzida, deve ser introduzida quando a gente fala no modelo social e curricular, que é a escola da deficiência, é que na escola a criança tem que ter oportunidade de participar, de ter voz,
de interagir, de conviver nos múltiplos espaços. Ela não vai ficar separada só porque ela está numa cadeira de rodas. Ela não vai ficar segregada só porque ela tem dificuldade de comunicação, ou tem uma deficiência intelectual mais severa, ou tem síndrome de Down. Como eu contei aqui outro dia, num dos vídeos, eu contei de uma mãe, quando eu morava em João Pessoa, e eu era fonoaudióloga, eu atendi a filha dela, e ela me procurou, que devia ter uns 8 anos, mais ou menos. Ela me procurou e disse: Wins, aconteceu uma coisa horrível na escola da minha filha. Eu tenho 2 filhas, como você sabe, uma menor que não tem deficiência e a outra que é maior e tem deficiência. E no final do ano, agora vai ter a celebração do diploma, né, essa coisa que as escolas hoje de educação básica fazem, educação infantil. E a minha filha me chamaram e disseram: olha, ela, a mais velha com deficiência intelectual, ela não vai participar porque é uma segurança para ela, porque a gente vai subir com as crianças no palco e tal. E ela disse: de jeito nenhum, a minha filha não vai ficar de fora, eu pago essa escola para as 2 filhas e ela vai participar com a irmã dela e ponto final. E senão eu vou criar uma situação com vocês. Nem tinha naquela época toda essa legislação de agora. E aí ela fez lá, ficou firme na posição, e a escola então colocou a criança, ela trouxe o vídeo para eu ver. A criança foi colocada o tempo todo numa posição de exclusão, que ela ficou bem no cantinho, quase saindo da cena, quase ela não aparecia, porque tinha uma cortina e as crianças ficavam todas alinhadas lá no palco, e ela quase não aparecia. Então, de alguma forma, elas excluíram a filha dela. Hoje, isso seria motivo para um processo legal, mas naquela época não. Então, conviver, participar em condições de igualdade, como diz a Convenção do Direito da Pessoa com Deficiência, é fundamental. Não é para excluir. Quanto mais nós excluímos, quanto menos oportunidades as pessoas têm de aprender, mais elas vão ter limites. Isso está comprovado cientificamente, não há mais discussão sobre isso. Então, a nossa política não deveria ser política de educação especial, deveria ser uma política nacional de educação inclusiva, ok? Bom, então, a ideia de intervenção terapêutica ou de atendimento educacional especializado dentro da escola, para mim, é altamente imprópria. Primeiro porque nós temos no Brasil um número imenso de escolas. Gente, não vai ter como ter atendimento educacional especializado dentro de todas as escolas. Não tem profissionais qualificados para todas as escolas. A qualificação profissional de quem está no atendimento educacional especializado é absolutamente superficial e limitada. A pessoa não sabe o que fazer. Então, e muitas dessas pessoas que estão hoje no atendimento educacional especializado são pessoas que estavam na sala de aula antes. Então, o que o MEC exige é um curso de entre 40 e 120 horas, mas espera lá, isso não é suficiente. Algumas universidades brasileiras, como por exemplo a Universidade de São Carlos, teve a maior sacada e falou: não, vamos abrir um curso de educação especial para formar para qualificar esse profissional. Maravilha, mas o lugar desse profissional não é dentro da escola, é fora da escola. O lugar desse profissional dentro da escola deveria ser de apoio ao professor, ajudar o professor da sala de aula regular a modificar as práticas para criar as condições de aprendizagem. Mas claro que isso não vai acontecer, porque o foco é aonde? O foco é na deficiência. Então, tem deficiência intelectual, vai para a sala de... Tem deficiência, vai para a sala de atendimento educacional especializado, ou sala de recurso multifuncional. Que raio de sala de recurso multifuncional é? Você já visitou uma? Elas têm limites imensos, fora a qualificação a desejar. É culpa do professor que está lá? Absolutamente não. Não é culpa do professor. O professor e a professora que estão lá são corajosos,
são heróis, são pessoas comprometidas com aquele grupo, que é um grupo vulnerável dentro da escola, porque está o tempo todo em vias de exclusão, não é isso? O atendimento educacional especializado, numa política nacional de educação inclusiva, ele deveria ser totalmente transformado, ele deveria ser, na verdade, um centro de recursos e de apoio à atividade escolar regular, na sala de aula regular do ensino comum. É a professora que vai se beneficiar dessa sala de recurso e, consequentemente, os seus estudantes. Eu vou contar para vocês uma história. Eu fiz doutorado na Inglaterra, na década de 90, né? Terminei em 2001, quando eu voltei para o Brasil. E naquela época, você se lembra, a Declaração de Salamanca foi publicada em 1994. E eu fui para o doutorado na Inglaterra, na Universidade de Manchester, em 1996. E o meu orientador foi o professor Mel Ensco, que eu sempre brincava com ele e dizia: você é o papa da inclusão, porque ele é um dos cabeças internacionais da inclusão, ainda é. O professor Peter Mittler foi ele que acabou, de uma certa forma, me orientando para ir para a Universidade Federal, para a Universidade de Manchester. E o professor Peter Mittler, ele foi condecorado pela rainha. Se você for lá no meu site, www.windesferreira.net, você vai ver lá uma foto dele, tem um livro dele, inclusive, né, que é Educação Inclusiva, Contextos Sociais, que eu traduzi pela editora Artimédia aqui do Brasil. E o professor Peter Mittler era uma cabeça, ele é, na verdade, um pensador do sistema educacional. Bom, o que acontece é que quando eu fui para lá, eu participei com o meu orientador, professor Mel Ensco, eu participei de uma atividade, uma pesquisa que ele estava realizando numa área específica lá, envolvendo algumas escolas, e eu fui visitar essa escola. E o que acontece é que quando eu chego na escola, eu fui conversando com a diretora, depois com uma outra professora que era anteriormente da área de educação especial, e ela me contou isso. Ela falou assim: olha, Windes, eu trabalhava aqui nessa região onde tem essas escolas, e quando houve uma eleição para a direção geral, vamos dizer assim, do ensino, que seria o equivalente ao que nós temos aqui nos municípios, secretaria, a pessoa que assumiu, e eles têm um salário altíssimo também, a pessoa que era um rapaz que foi eleito, no dia de abertura, no dia que ele assumiu, ele fez um discurso e ele disse assim: olha, eu gostaria de dizer para todos aqui presentes que a partir da minha posse eu vou iniciar um movimento para fechar todas as escolas especiais da região e todas as crianças com deficiência vão para as escolas regulares. Uau, foi uma comoção, ela disse. Ela disse: nós todos ficamos com muito medo de perder os nossos empregos. No entanto, o processo foi feito gradualmente e nós todos fomos absorvidos pelas escolas regulares. E hoje eu sou a pessoa que, no começo eu fui super rejeitada, porque dentro da política nova eu não podia receber crianças com deficiência para atender numa sala segregada, separada, como é a sala de recurso multifuncional, atendimento educacional especializado do Brasil. Então, hoje eu vou para a sala de aula, analiso a situação com a minha expertise e eu ajudo os professores e as professoras a mudarem suas práticas pedagógicas. Olha que coisa linda! Isso é educação inclusiva, tá? Isso é o modelo social e curricular da educação inclusiva. Então, o atendimento educacional especializado, ele deixa de existir individualmente ou com pequenos grupos segregados da sala de aula regular, e a professora especializada e a professora da sala de aula regular fazem parcerias para começar a introduzir estratégias didáticas que sejam inclusivas.
Na minha live da semana passada, eu falei dos 5 princípios da metodologia de ensino inclusivas e compartilhei com vocês o livro do MEC, que está disponível na internet, do projeto que eu coordenei, implantei nacionalmente em 2005, que é o Educar na Diversidade. Aquele livro é fantástico, é show. Por quê? Porque ele coloca todas as demandas para promover inclusão escolar dentro da sala de aula, não fora da sala de aula. Então, a sala de recurso multifuncional, ela é da educação especial, ela é fundada no modelo patológico, médico patológico da deficiência, que olha só para a deficiência, para o problema, para a incapacidade, para a impossibilidade, enfim, para a segregação. Mas isso nunca vai mudar o sistema educacional, minha gente. Jamais, jamais. Bom, então, ao invés do modelo social colocar ênfase terapêutica, não, a ênfase da educação lá no apoio terapêutico, né? Eu falei do TO, do FISO, do fono, blá blá blá, ela vai colocar ênfase no desenvolvimento humano e na aprendizagem na sala de aula regular. O que é legal você pensar? Olha, essa semana eu vi uma reportagem aqui na internet que dizia assim: mãe contrata psicóloga para acompanhar a filha autista nas atividades escolares. Muita gente vai ler e vai dizer: uau, que fantástico, olha só, essa mãe tem recurso, foi lá e fez isso. Mas na verdade, não é isso que devia acontecer, porque essa criança está segregada do contexto da sala de aula regular, porque ela está cerceada por uma psicóloga que é fundamentada no modelo médico patológico da deficiência. Então, é complicado. Aí você vai dizer que essa mãe está errada? Não, você não pode dizer, porque a mãe, ela não tem clareza, ela só quer poder ajudar a filha a superar as barreiras, porque ninguém está pensando em eliminar as barreiras. Então, ela quer aproveitar e superar as barreiras, né? Bom, falando de mães, quando a gente pensa no modelo social, as mães, na verdade, elas se tornam parceiras, elas não são um problema. Porque na educação especial, não a escola de educação especial, ok? Mas as mães da sala de recurso multifuncional, que são um pouco mais exigentes, que vão lá tentar lutar pelos direitos da filha, e todo mundo já fala: opa, não pode entrar. As escolas deixam as famílias para o lado de fora. Se tem a chuva, tem a sol. Eu passo aqui todo dia perto da minha casa, tem uma escola de educação infantil e primeiras séries. Quando eu passo na frente na hora do almoço, as famílias estão tudo do lado de fora. Eu nunca consegui entender por que as pessoas aceitam isso. Por que a mãe, o pai, a avó não pode entrar dentro da escola para pegar o seu filho na porta da sala de aula e conversar um pouco com a professora? Não, você está fora. Sabe por quê? Porque é assim que nós tratamos as pessoas que vêm das classes subalternas. E isso é um problema que nós precisamos mudar. E ninguém está estudando isso. Se você está pensando em fazer um doutorado, um mestrado, faça um estudo sobre isso. Esse é um objeto de estudo maravilhoso, que tem que ser tanto um estudo quanto uma denúncia. Porque isso é muito sério. Por que as pessoas das escolas deixam as famílias para o lado de fora? Elas são parte integral do processo. E aí, sabe o que acontece? Elas criticam as mães e os pais e os irmãos e as avós, dizendo: eles não apoiam. Eles não apoiam o seu filho, eles não ajudam a fazer a lição de casa. Gente, como que vai participar se eles são excluídos? Vocês percebem? É muito complexo, é muito complexo. Enquanto no modelo social e curricular da deficiência, a gente está olhando para o quê? Para a aprendizagem, para as diferenças entre ritmos e estilos de aprendizagem. O que acontece lá no modelo patológico, médico da deficiência? Eles vão olhar para a dificuldade. Essa criança não consegue escrever, essa criança não consegue ler, essa criança não consegue fixar, né, memorizar, essa criança não entende o texto, essa criança não é capaz de articular umas sentenças e por aí vai. Você sacou? Deixa eu botar o fio aqui no computador. Então, olha como muda. O modelo social fala: não
as crianças aprendem de formas diferentes. Nós vamos compreender como cada um aprende aqui na sala de aula como um todo, inclusive aqueles com deficiência, e depois vamos mudar as nossas práticas para adequar a essas diferenças. Ok? A criança deixa de estar isolada e ela passa a fazer parte de um grupo. As barreiras atitudinais, lá do modelo médico capacitistas, elas são um problema. Então, no modelo social e curricular, o que a gente faz? A gente ensina as pessoas sobre os direitos humanos, sobre a Lei Brasileira da Inclusão ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A gente ensina e compartilha sobre a Convenção das Pessoas com Deficiência, que todos os professores e professoras brasileiros deveriam ter nas suas bolsas, nas suas pastas de materiais de trabalho, porque todo professor ou professora vai ter alguma criança, jovem ou adulto com deficiência na sua sala de aula. Não adianta você não querer, vai ter. E a tendência vai ser aumentar. Ao invés de se pensar em vulnerabilidade, naquela criança com deficiência vulnerável, ela não pode, ela não tem condições, ela não sabe. O problema é dela, né? É a tragédia pessoal, lembra? Vamos pensar, não, vamos empoderar essa criança, vamos tornar essa criança mais resiliente, vamos melhorar a autoestima. Aí é maravilhoso quando a gente fala da biologia da crença, tá? Eu já vou falar da teoria epigenética. E ao invés de falta de oportunidade, porque não pode, não tem, não sabe, não quer, a família não ajuda, tem um outro movimento que é o que a gente pode fazer aqui para desenvolver essa criança, esse jovem ou esse adulto, né? Tem um trabalho maravilhoso traduzido pela madrinha de casamento, uma querida amiga, Ana Maria Bernardes da Costa, que foi diretora do Instituto de Inovação Educacional, e ela fez uma grande contribuição quando ela construiu um material do currículo funcional fundamentado no seu autor original, porque já houve adaptações aqui no Brasil para esses termos, que é o Lou Brown, que era um médico americano, mas que tinha essa compreensão maravilhosa de desenvolvimento humano e de direitos e de reconhecimento dos direitos das pessoas com deficiência. Ele fez um trabalho no sentido de desenvolver as pessoas com deficiência todas as suas dimensões, né? Bem, então, gente, não é papel da educação oferecer terapia, quer dizer, atendimento educacional especializado. Eu me lembro que em Goiânia, há muitos anos atrás, quando eu estava no MEC, fazendo exatamente a coordenação, implantação e coordenação do projeto Educar na Diversidade, que era para ensinar as pessoas a usar as metodologias de ensino inclusivas, para que elas pudessem multiplicar nos seus municípios, eu me lembro que eu fui em Goiânia e lá eu fiquei sabendo que o Estado, naquela época, foi em 2005, 2006, retirou das salas de aula pessoas que eram professoras originalmente, que depois se formaram em outras disciplinas, né? Viraram fonoaudiólogas, viraram fisioterapeutas, viraram psicopedagogas, enfim. Eles retiraram da sala de aula essas pessoas e criaram 2 centros no Polo Sul e acho que Norte de Goiânia de atendimento para as pessoas com deficiência. Olha que lindo, faz parte do sistema, não deveria fazer, faz parte do sistema educacional, fazia, que eu não sei se ainda existe, não deveria fazer, deveria ser da saúde, mas, que tem mais recursos, mas ainda assim foi maravilhoso, porque tirou das escolas. Então, nas escolas, o que se oferece? Escolarização, perfeito. Bom, eu vou finalizar essa nossa conversa, eu tenho mais 5 minutos, conversando um pouquinho, falando um pouquinho sobre a teoria epigenética. Até agora, nós ainda aprendemos isso, e as pessoas que estão fazendo os cursos superiores, onde eles aprendem sobre genética, ainda estudam que a genética é determinante, ou seja, nós somos determinados geneticamente, ou seja, eu tenho mais probabilidade do que qualquer um de vocês aí, provavelmente, de ter um câncer e morrer de câncer, porque dos 2 lados da minha família,
todo mundo morreu de câncer. Meu pai morreu de câncer, meu irmão morreu de câncer, minha avó morreu de câncer, meu tio morreu de câncer. É um festival de câncer na minha família, dos dois lados, materno e paterno. Só que a teoria epigenética, que veio como resultado do estudo do Dr. Bruce Lipton, que escreveu o livro A Biologia da Crença, mostra que nós não somos determinados geneticamente, porque quem tem um papel fundamental para a criação das doenças que nós temos no nosso corpo é exatamente o meio ambiente, não só a gente, o pensamento, o sentimento e a ação, o modo como nós vivemos na Terra, nessa vida aqui, nessa encarnação. Olha que incrível. Então, eu sei que eu nunca vou ter câncer. Eu sei disso. Porque a minha vida, meu estilo de vida, que é uma composição de várias dimensões, é totalmente diferente da vida que os meus familiares têm. E há estudos que mostram, e não são novos, mas foram ignorados, claro, porque os laboratórios têm um papel muito importante para manter aquela crença, porque eles ganham dinheiro com aquilo, né? Os tratamentos de câncer são um absurdo. Então, a teoria epigenética, ela diz isso, nós não somos determinados geneticamente. Ah, mas tem pessoas com deficiência, como síndrome de Down, não é? Trissomia do 21, é genético, tudo bem, mas isso não significa que aquela pessoa não possa aprender. Você sacou? Ele tem a trissomia, ele tem um fenotipo específico, tem determinadas questões que precisam ser tratadas, mas não significa que a pessoa seja incapaz. E aí eu queria convidar você para conhecer o trabalho do Simbora a Gente, do Instituto Simbora a Gente, que é maravilhoso, com jovens autodefensores que têm deficiência intelectual, síndrome de Down e por aí afora. O que eles realizam, venha lá, vá lá visitar o meu canal Science Academy e procure as campanhas da paz. Todo ano eles participam, mas procure Instituto Simbora a Gente, vá lá aprender sobre isso para você ajudar você mesma a romper com o paradigma do modelo médico patológico da deficiência, a maldição do modelo médico, e começar a trabalhar na sua cabeça novos conhecimentos, criar novas interpretações, compreender as pessoas com deficiência desde uma perspectiva renovada de possibilidades, de participação, de contribuição. Você sacou? Então, gente, conhecer o modelo social da deficiência é fundamental. Para finalizar, eu queria então dizer que a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, jamais será inclusiva e jamais vai promover a educação inclusiva no sistema educacional brasileiro. O AEE, fora de cogitação, não é inclusivo. Ele é excludente e é também um rótulo que é colocado na testa da criança, do jovem ou do adulto, que ele vai carregar lá para o resto da vida. E nós, eu não me incluo, não deveria me incluir, mas vou. Nós que somos profissionais da educação jamais vamos ser profissionais que promovem a inclusão, porque já está perpetuado no sistema educacional o modelo médico patológico da deficiência, a não ser que o governo federal mude essa nossa política e passe a ter uma política nacional de educação especial. Aí sim a gente vai começar a ver as coisas mudarem concretamente. Mas leva tempo, porque romper paradigmas não é simples, ok? Bom, eu espero que tenha sido bom para você, que tenha ajudado você a refletir sobre a sua prática pedagógica, sobre a sua vida na escola, sobre a contribuição que você tem dado ou não para as pessoas, para as crianças, jovens e adultos com deficiência que fazem parte do seu contexto.
E espero que a minha contribuição aqui esteja te ajudando a trabalhar esses elementos na sua cabeça para você se desfazer da influência dessa política nacional que é de educação especial e não é de educação inclusiva. Se você defende a educação inclusiva, se você acredita no direito da pessoa com deficiência de estudar na escola regular e se desenvolver em condições de igualdade e aprender como qualquer outra criança, jovem ou adulto, então essa live com certeza vai te ajudar. Por favor, vai lá no site, procure lá, canal Educação Inclusiva no YouTube, se cadastre, se inscreva, divulgue, por favor, para me ajudar a fazer o canal crescer. Um beijo no coração de novo, namastê.